Estamos de volta com o Estúdio CBN. A gente conversa agora com o brasileiro Mike Weiss. Ele tem 38 anos, já pisou em mais de 150 países e no último mês de março teve a oportunidade de visitar o território que ganhou as manchetes do mundo nessa semana, o Afeganistão. Boa tarde para você, Mike. Eu pronunciei corretamente o seu sobrenome? Perfeito. Tudo bem, Stephanie? Boa tarde. Tudo bem, muito obrigada por nos atender aqui, por estar com a gente no Estúdio CBN. Conta pra gente primeiro, qual a sensação agora? Você tem amigos lá? O que eles relataram para você após o retorno do Talibã? Eu tenho amigos lá, eu fiz vários contatos, já tinha amigos antes dessa viagem e a situação é trágica. Os talibãs, eles têm invadido casas, os relatos, eles são muito diferentes do que a gente tem visto na mídia e do que está acontecendo na realidade no Afeganistão. Esses meus amigos têm relatado situações muito violentas no interior do país, tanto quanto em Cabul também. O cordão que isola o aeroporto em Cabul tem tido situações bastante violentas. E qual foi a sua experiência por lá em relação ao Talibã? É claro que a gente está falando de um período anterior, né, de 5 meses de diferença, mas você esteve em áreas nas quais os fundamentalistas já dominavam. Como foi isso para você? Então, a experiência foi fenomenal. O Afeganistão é um país lindíssimo, as belezas naturais do país são incríveis e são muito únicas. O Afeganistão tem parques naturais incríveis, as pessoas são muitíssimo hospitaleiras. Então, a essência do afegão é a hospitalidade. Isso vem um pouco também com a religião deles. Os muçulmanos, em geral, daquela região, tanto o Afeganistão, o Tajiquistão e o próprio Irã, são pessoas muito hospitaleiras. Então, a viagem foi muitíssimo agradável. Eu consegui ter experiências incríveis e visitar lugares que eram muito recônditos no Afeganistão. Então, sim, eu cruzei algumas áreas já dominadas pelos fundamentalistas na época, há 5 meses atrás, e foi um risco, né? Um risco que tem que ser assumido quando a gente vai para essas áreas não tão comuns, eu diria um turismo um tanto incomum, não é, Leandro? E antes da gente falar mais dos lugares, né? Como foi para você evitar se colocar em risco? Vimos que você chegou a se vestir como um local, como um disfarce mesmo, né? É isso mesmo. As pessoas falam um pouco também sobre a questão de utilizar as roupas dos locais por ser um mecanismo de segurança, não é uma questão de se empoderar da parte cultural deles, não é? É mesmo segurança. Então eu tive que me vestir como um afegão para poder cruzar essas áreas dominadas pelos talibãs. A ideia é não chamar atenção, porque os talibãs, eles não têm uniformes. Então, qualquer um pode ser um talibã, seja em Cabul ou em qualquer outro lugar do país. O país ele é um tanto heterogêneo, então são várias etnias dentro de um país. Então, é quase impossível identificar esse é talibã, esse não é talibã. Então, eu tive que me vestir como um afegão comum. Eu deixei a barba crescer também para parecer um pouco mais local, como um afegão, e para passar despercebido pela minha própria segurança. E para você que costuma ir a locais inusitados, o entendimento e a visão geral sobre o Afeganistão, a gente falava disso aqui no começo do programa, são carregados de preconceito e rótulos, né? Porque a gente costuma ver na mídia, nós jornalistas retratamos assim, a gente fala dos conflitos, das mudanças políticas, né? Da geopolítica como um todo principalmente, mas falando de conflitos, né? Existe muito preconceito sobre a visão de um país tão grande e tão belo quanto esse, né? Exato, são questões às vezes até contraditórias e engraçadas, porque no Afeganistão eu mesmo fui questionado o quão perigoso era viajar pelo Brasil, ou seja, um afegão me perguntando como era viajar pelo Rio de Janeiro, se não era perigoso demais. Então, óbvio, a nossa visão, nós temos tantos preconceitos e sem conhecer um país. E isso é algo que eu tenho tentado mostrar através das redes sociais, que é diferente do que a gente vê na mídia. Lugares como o Afeganistão têm sim pessoas incríveis, muitíssimo hospitaleiras, e
o fato de eles terem uma natureza sem igual não é muito divulgado pela mídia em geral. Então é importante saber que não só o Afeganistão, mas como vários outros países do Oriente Médio e países mais longínquos e que não são divulgados pela mídia, têm suas belezas e um povo incrível, né? Conta mais sobre o país. Você já falou um pouco sobre o povo, né? Como é a comida? Há muitos lugares desconhecidos, mas interessantes e bonitos também, eu imagino, né? Sim, a comida no Afeganistão, a gastronomia afegã, ela é totalmente desconhecida. Eu confesso que eu mesmo conhecia muito pouco. Em alguns casos, a gastronomia afegã, ela se assimila um pouco com a gastronomia italiana. Então, eles têm muitas massas, vários temperos muito diferentes do que a gente está acostumado. Eles têm muitos vegetais frescos também. Então, a parte gastronômica por si só é muitíssimo interessante. E depois os lugares, é quase impossível descrever para vocês. Eu gostaria aqui de poder mostrar as fotos para os ouvintes, mas o Afeganistão tem montanhas lindíssimas. Então, eu estive lá durante a primavera, e é um período perfeito, porque além de ser o Ano Novo afegão, que eles celebram uma data diferente da nossa, o calendário afegão e persa é diferente do nosso, eles estão no ano 1400, eles têm cerejeiras que estavam florescendo justo naquela época, macieiras. Então o contraste de todo o poder da natureza logo depois do inverno é muito bonito, porque você ainda tem as montanhas completamente nevadas, os rios ainda estão em processo de degelo. Então é muito bonito, muito bonito. É um país sem igual, uma natureza poderosíssima, como a nossa brasileira, mas, claro, com as devidas diferenças, né? E como foi o planejamento da viagem, né? Há destinos que exigem muito do viajante, e eu imagino que tenha sido esse caso, né? Também não é tão simples viajar para lá, né? Foi, Leandro. É um país muitíssimo diferente. O planejamento exigiu um preparo muitíssimo maior, com inteligência, inclusive militar, não só dos meus amigos, mas inteligência militar, sim, para que eu pudesse viajar pelo país de uma forma segura, né? Então, não é qualquer pessoa que ok, eu decido hoje, vou para o Afeganistão, quero ver essas belezas todas. Então não era um destino aconselhável. Hoje em dia é um destino impossível, né? O Afeganistão, como república do Afeganistão, deixou de existir, de certa forma, apesar do Talibã não ter o seu governo reconhecido. Mas eu entrei no Afeganistão com visto de turismo, o que a gente acredita que será impossível aí nos próximos tempos, infelizmente. Fique à vontade, Mike, para divulgar o seu Instagram para os nossos ouvintes poderem te acompanhar aí pelo mundo. Ele falou das fotos, né? Fica aí o convite, poderem então. ver suas fotos também. Para quem quiser ver algumas fotos e alguns vídeos, o meu Instagram é o Mike, M-I-K-E, Weiss como a cerveja, W-E-I-S-S, aonde? Mike Weiss aonde? É o meu arroba no Instagram. Tá certo, então, fica esse convite para o nosso ouvinte acompanhar o seu trabalho, né? Ver suas fotos, acompanhar suas viagens, seus roteiros. Muito obrigada, Mike Weiss, brasileiro de 38 anos, que já esteve em mais de 150 países, entre eles o Afeganistão. Um abraço e boas viagens para você. Obrigado, tchau. Até mais.